Os 12 apóstolos de Jesus Cristo foram homens comuns, vindos de diversas origens, incluindo pescadores, camponeses e artesãos, que abandonaram suas vidas para seguir seu mestre. Como testemunhas da ressurreição de Jesus, receberam a missão de levar o Evangelho ao mundo. No entanto, sua jornada não foi livre de desafios. Enfrentaram perseguições e martírios devido à sua fé, sacrificando-se por amor a Cristo. Suas mortes não foram naturais. Cada uma delas é um poderoso testemunho de sua lealdade ao Mestre e da brutalidade que podem sofrer por suas crenças. Ficou curioso sobre o destino dos 12 apóstolos? Se você pensa que tiveram finais tranquilos, engana-se profundamente. Suas vidas e mortes estão envoltas em mistério, controvérsias e relatos sombrios. Neste vídeo, exploraremos todos os detalhes registrados na Bíblia, bem como informações fornecidas pela Igreja e historiadores. Por isso, inscreva-se no canal, clique no botão de like e assista ao vídeo até o final, para descobrir a fascinante história dos 12 apóstolos. André, o irmão de Simão Pedro, nasceu em Betsaida, uma pequena cidade de pescadores na margem norte do Mar da Galileia. Filho de Jonas, ele cresceu em uma família que dependia da pesca para sobreviver. A convivência com seu irmão e o trabalho diário no mar forjaram um caráter resiliente e uma fé simples, mas profunda. André foi inicialmente discípulo de João Batista, o profeta que pregava o arrependimento e preparava o caminho para o Messias. Foi através de João que André ouviu falar sobre Jesus. Um dia, ao ouvir João Batista apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, André, movido por uma profunda curiosidade e um desejo ardente de conhecer o Messias, seguiu Jesus imediatamente. Ele, assim como seu irmão, foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias prometido. E, em um ato de entusiasmo e devoção, correu para contar a seu irmão Pedro, trazendo-o também para seguir Jesus. Após a ascensão de Jesus, André, como os demais apóstolos, foi encarregado de espalhar o Evangelho até os confins da terra. Demonstrando uma dedicação inabalável, André pregou em várias regiões, incluindo a Grécia, a Ásia Menor e possivelmente até mesmo áreas mais ao norte, como a Rússia. Sua pregação era fervorosa e ele era conhecido por realizar milagres, curar os doentes e converter muitos ao cristianismo. André não se limitava a pregar para grandes multidões. Ele tinha um dom especial para alcançar as pessoas individualmente, como havia feito com seu irmão Pedro. Ele se dedicou a levar a mensagem de Jesus a todos que encontrava, independentemente de suas origens ou status social. O destino final de André levou-o à cidade de Patras, na Grécia. Sua pregação fervorosa e a conversão de muitos atraiu a ira das autoridades locais, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida. André foi preso e condenado à morte por crucificação. Em um ato de humilhação e crueldade, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, conhecida hoje como a Cruz de Santo André. Esta forma de crucificação prolongou seu sofrimento, pois ele não foi pregado, mas amarrado, e permaneceu na cruz por 2 dias. Durante esse tempo, André continuou a pregar aos espectadores, encorajando-os a seguir Jesus. Sua coragem e fé inabaláveis durante o martírio inspiraram muitos a se converterem ao cristianismo, mesmo diante de sua agonia e morte. Antes de se tornar uma figura central no cristianismo, Pedro era um simples pescador chamado Simão. Ele vivia na cidade de Cafarnaum, situada às margens do Mar da Galileia. Cafarnaum era uma próspera vila de pescadores e comércio, um ponto crucial para o sustento da região. A vida de Simão era marcada pelo ritmo das águas e pelo esforço incessante de lançar e recolher as redes de pesca.
O ofício de pescador, embora árduo e imprevisível, era a base econômica de sua família e da comunidade. Simão trabalhava ao lado de seu irmão André, que também era pescador. Juntos, eles compartilhavam as alegrias e dificuldades do dia a dia no mar da Galileia. André, um homem de coração generoso e espírito curioso, já havia encontrado João Batista e se impressionado com seus ensinamentos. Foi André quem primeiro ouviu falar de Jesus e sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Foi nesse contexto que a vida de Simão tomou um rumo inesperado. O Evangelho de Lucas narra esse momento transformador em Lucas 5:1. Em um dia aparentemente comum, Jesus, que já começava a ser conhecido por seus ensinamentos e milagres, estava à beira do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu para ouvi-lo, e ele subiu em um dos barcos para melhor ensinar o povo. Este barco pertencia a Simão. Após terminar de falar, Jesus fez um pedido incomum a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Simão, embora experiente nas águas e consciente de que haviam pescado a noite toda sem sucesso, respondeu com respeito: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. O que se seguiu foi um milagre que mudaria para sempre a vida de Simão. Ao lançar as redes conforme Jesus havia instruído, eles capturaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Surpreso e assombrado pelo ocorrido, Simão caiu de joelhos aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Ele reconheceu naquele momento a santidade de Jesus e sua própria indignidade. Jesus, contudo, tinha planos maiores para Simão. Ele disse: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Este chamado foi um convite para uma vida de propósito divino e transformação. Sem hesitar, Simão e seu irmão André deixaram tudo para seguir Jesus. Essa decisão marcaria o início de uma jornada extraordinária, onde Simão, agora chamado Pedro, desempenharia um papel crucial na disseminação do cristianismo e na fundação da igreja. Pedro, agora um discípulo de Jesus, iniciou uma jornada de aprendizado e transformação que desafiaria suas crenças e ampliaria sua fé de maneiras inimagináveis. Desde os primeiros momentos ao lado de Jesus, Pedro testemunhou milagres que mudariam para sempre sua compreensão do mundo e do divino. Caminhando com Jesus, Pedro viu seu mestre curar enfermos, expulsar demônios e pregar com uma autoridade que nenhum homem antes dele possuíra. Cada dia ao lado de Jesus era uma nova lição sobre o reino de Deus. Uma das primeiras e mais impressionantes demonstrações do poder de Jesus aconteceu em uma sinagoga de Cafarnaum. Um homem possesso por um espírito maligno confrontou Jesus, e com uma simples ordem, o espírito foi expulso, deixando todos maravilhados, incluindo Pedro, que começava a perceber a verdadeira natureza do seu mestre. Outra experiência marcante foi a cura da sogra de Pedro, que estava acamada com febre. Jesus, ao ser informado da condição dela, foi até a casa de Pedro, tomou a mão da mulher e a febre imediatamente a deixou. Este milagre, realizado na intimidade do lar de Pedro, solidificou ainda mais a sua fé na compaixão e no poder de Jesus. Os ensinamentos de Jesus também eram profundamente transformadores. Ele falava em parábolas, histórias simples com significados espirituais profundos que revelavam os mistérios do reino de Deus de maneira acessível, mas desafiadora. Pedro, junto com os outros discípulos, frequentemente pedia explicações adicionais, ansioso por compreender plenamente a mensagem do seu mestre. A convivência diária com Jesus, ouvindo suas palavras de sabedoria e testemunhando seus atos de amor, moldava Pedro em um líder em formação,
preparado para a missão que viria pela frente. Entre os inúmeros milagres e ensinamentos, um dos eventos mais significativos para Pedro foi a transfiguração de Jesus. Este evento, narrado em Mateus 17, 1-9, ocorreu quando Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta. Ali, diante dos olhos atônitos dos discípulos, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ao lado de Jesus, apareceram Moisés e Elias, figuras centrais da fé judaica, conversando com ele. Pedro, tomado por uma mistura de medo e êxtase, sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. No entanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem veio uma voz: "Este é o meu filho amado em quem me agrado, a ele ouvi." Mateus 17:5. Os discípulos caíram de rosto em terra, aterrorizados. Mas Jesus os tocou, dizendo: "Levantai-vos e não temais." Quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. A transfiguração foi um momento de revelação divina que confirmou a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Para Pedro, foi uma experiência que reforçou sua fé e o entendimento de que Jesus não era apenas um profeta ou mestre, mas o próprio Messias, o Filho do Deus vivo. Este evento teve um impacto profundo na fé de Pedro, fornecendo-lhe uma visão celestial que o sustentaria durante os momentos de dúvida e desafio que enfrentaria mais tarde. É importante entendermos que os momentos de fraqueza e restauração de Pedro são fundamentais para entender sua complexa jornada de fé. Esses episódios refletem tanto sua humanidade quanto a profunda transformação que ele experimentou ao seguir Jesus. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Pedro é quando ele andou sobre as águas. Este evento, narrado em Mateus 14, 22, 33, ocorreu após Jesus ter alimentado 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar, enquanto ele ficava para orar. Durante a noite, uma forte tempestade se abateu sobre o mar e os discípulos lutavam contra as ondas. De repente, viram Jesus caminhando sobre as águas em direção a eles. Assustados, pensaram que era um fantasma, mas Jesus os tranquilizou. "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, impetuoso como sempre, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Jesus disse: "Vem." Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ao perceber a força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Clamando por socorro, Pedro gritou: "Senhor, salva-me." Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Ao voltarem para o barco, o vento cessou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Este episódio é rico em simbolismo e mensagens espirituais. A caminhada de Pedro sobre as águas representa um ato de fé extraordinário, uma confiança total em Jesus. No entanto, sua dúvida subsequente, ao olhar para o vento e as ondas, revela a fragilidade humana e a luta constante entre fé e medo. A mão estendida de Jesus simboliza o socorro divino sempre disponível, mesmo quando nossa fé vacila. A experiência reforça a necessidade de manter os olhos fixos em Cristo, especialmente em meio às tempestades da vida. Outro momento crucial na vida de Pedro é sua negação de Jesus, um episódio sombrio e doloroso narrado em Lucas 22, 54 e 62. Na noite em que Jesus foi traído e preso, Pedro o seguiu de longe até a casa do sumo sacerdote. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro se misturou com a multidão no pátio. 3 vezes ele foi acusado de ser um dos seguidores de Jesus e 3 vezes ele negou, dizendo que não conhecia Jesus. Após a 3ª negação, o galo cantou e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus:
Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Pedro saiu e chorou amargamente. Este momento de negação é um profundo contraste com a coragem que Pedro havia demonstrado anteriormente. É um lembrete poderoso da fraqueza humana e do medo que pode dominar até mesmo os mais dedicados seguidores de Cristo. A culpa e o arrependimento que Pedro sentiu foram esmagadores. Suas lágrimas amargas revelaram o conflito interno entre seu amor por Jesus e sua falha em ser leal no momento mais crítico. Apesar dessa falha, a história de Pedro não termina na negação. A restauração de Pedro, que acontece mais adiante, mostra a graça e o perdão de Jesus. Este evento preparou Pedro para se tornar uma das pedras fundamentais da igreja, fortalecendo sua fé e determinação. A experiência de Pedro de andar sobre as águas e depois afundar, seguida pela negação de Jesus, encapsula a jornada de muitos crentes. Uma montanha-russa de fé e dúvida, de coragem e medo, que é redimida pelo amor incondicional e a misericórdia de Cristo. A redenção e a missão apostólica de Pedro são momentos decisivos que ilustram a transformação profunda e o propósito divino na vida do apóstolo. Após sua amarga negação de Jesus, a restauração de Pedro foi um ato de amor e perdão que o preparou para liderar a igreja nascente. Após a ressurreição de Jesus, Pedro enfrentou um encontro que mudaria sua vida para sempre, narrado em João 21, 15 e 19. Jesus apareceu aos seus discípulos à beira do mar da Galileia, onde após uma pesca miraculosa, similar àquela que o havia chamado inicialmente, compartilhou uma refeição com eles. Após o desjejum, Jesus se voltou para Pedro e perguntou: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Este diálogo se repetiu 3 vezes, cada vez com Jesus perguntando sobre o amor de Pedro e Pedro afirmando sua devoção. Na terceira vez, Pedro sentiu-se entristecido pela insistência de Jesus, mas respondeu com sinceridade: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus concluiu: Apacenta as minhas ovelhas. Este momento foi mais do que uma simples reafirmação do amor de Pedro por Jesus. Foi um processo de restauração e reabilitação espiritual. Cada pergunta e resposta reverteram simbolicamente cada uma das 3 negações de Pedro. Ao final, Jesus não apenas perdoou Pedro, mas também o encarregou de uma responsabilidade pastoral: cuidar de seu rebanho. Esta incumbência marcou Pedro como um líder da igreja, uma rocha sobre a qual a fé cristã seria edificada. A importância do perdão e da redenção neste episódio é monumental. Mostra que, apesar de nossas falhas, o amor de Jesus é incondicional e seu perdão é completo. Ele não apenas perdoa, mas também restaura e confia missões importantes a quem ele perdoa. Para Pedro, esta experiência consolidou sua fé e compromisso, preparando-o para o papel crucial que desempenharia no futuro. Este futuro papel começou a se manifestar poderosamente no dia de Pentecostes, um evento fundamental descrito em Atos 2:1-41. Neste dia, os discípulos estavam reunidos quando, de repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Este fenômeno atraiu uma multidão de judeus devotos de diversas nações que se maravilharam ao ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e proferiu um sermão poderoso. Ele explicou que este evento era o cumprimento da profecia de Joel sobre a vinda do Espírito Santo e que Jesus, o Nazareno, havia sido crucificado e ressuscitado conforme o plano divino. Ele proclamou que Jesus era o Messias prometido e que agora estava exaltado à direita de Deus.
Suas palavras foram tão convincentes e inspiradas que a multidão foi tocada profundamente, perguntando: "Que faremos, irmãos?" Pedro respondeu: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Aquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro e foram batizadas, marcando o nascimento da igreja cristã. Pedro desempenhou um papel crucial neste início, não apenas como um pregador eloquente, mas como um líder corajoso e inspirado pelo Espírito. Seu sermão de Pentecostes é um testemunho da transformação que ele experimentou, de um pescador vacilante para um apóstolo intrépido. A trajetória de Pedro, desde sua restauração até sua liderança no Pentecostes, exemplifica o poder do perdão e da graça divina. Sua história inspira os cristãos a reconhecerem que, apesar das falhas, é possível ser redimido e usado poderosamente por Deus para cumprir seu propósito. A vida de Pedro, transformada pela redenção e fortalecida pelo Espírito Santo, continua a ser uma fonte de encorajamento e modelo de fé para a igreja ao longo dos séculos. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, peço que se inscreva no canal e clique no botão de like para não perder os próximos conteúdos. E voltamos para o vídeo. A liderança de Pedro na igreja primitiva foi marcada por poderosos milagres, corajosas pregações e uma perseverança inabalável em face da perseguição. Ele se tornou um líder carismático e intrépido, cuja fé e ações ajudaram a estabelecer a igreja cristã e a expandir sua influência. Um dos primeiros e mais notáveis milagres realizados por Pedro após o Pentecostes está narrado em Atos 3:1-10. Pedro e João subiam ao templo para orar quando encontraram um homem coxo de nascença, que era levado diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Quando o homem viu Pedro e João, ele pediu dinheiro. Pedro, fixando os olhos nele, disse: "Olha para nós." O homem esperava receber algo, mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro tomou-o pela mão direita e o levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, pôs-se em pé e começou a andar. Entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e ficaram cheios de assombro e admiração pelo que havia acontecido. Este milagre não apenas restaurou fisicamente o homem, mas também teve um impacto espiritual profundo na comunidade. A multidão, maravilhada com o ocorrido, reuniu-se ao redor de Pedro e João, e Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus, explicando que o poder de cura vinha através da fé no nome de Jesus Cristo, a quem Deus havia ressuscitado dos mortos. Pedro continuou a realizar outros milagres e a pregar com ousadia. Em Atos 5, lemos sobre a crescente reputação de Pedro como um instrumento do poder de Deus, a ponto de as pessoas colocarem os enfermos nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse cair sobre alguns deles e curá-los. Multidões de pessoas de cidades vizinhas também vinham a Jerusalém, trazendo seus doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. A poderosa pregação e os milagres realizados por Pedro e os apóstolos trouxeram não apenas crescimento, mas também perseguição. As autoridades religiosas, sentindo-se ameaçadas pela crescente popularidade e influência dos apóstolos, começaram a reprimir a nova fé. Em Atos 12:1-19, lemos sobre uma das mais dramáticas experiências de perseguição enfrentadas por Pedro. O rei Herodes Agripa começou a prender alguns membros da igreja para maltratá-los. Ele mandou matar Tiago, irmão de João,
E vendo que isso agradava aos judeus, prendeu também Pedro durante a festa dos pães asmos. Pedro foi colocado sob forte guarda, com 4 escoltas de 4 soldados cada, mas a igreja orava fervorosamente por ele. Na noite anterior ao seu julgamento, enquanto Pedro dormia entre 2 soldados, algemado com 2 correntes e guardas à porta, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na cela e o anjo tocou o lado de Pedro, despertando-o. "Levanta-te depressa", disse o anjo, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. O anjo o instruiu a se vestir e segui-lo. Eles passaram pelos guardas e saíram pela porta de ferro que dava para a cidade, que se abriu sozinha. Depois de caminharem por uma rua, o anjo o deixou. E Pedro, percebendo que não era um sonho, declarou: "Agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Quando uma serva chamada Rode reconheceu a voz de Pedro, correu para dentro, deixando-o do lado de fora, anunciando que Pedro estava à porta. Inicialmente não acreditaram nela, mas, ao abrirem a porta, ficaram maravilhados ao vê-lo. Pedro explicou como o Senhor o havia libertado da prisão e pediu que informassem a Tiago e aos outros irmãos. Então, ele partiu para outro lugar. Apesar das perseguições, a igreja continuou a crescer. O poder de Deus manifesto através de Pedro e outros apóstolos, juntamente com sua ousada pregação, atraía mais pessoas à fé. Cada milagre, cada sermão e cada ato de coragem contribuía para o fortalecimento e a expansão da igreja, demonstrando que, mesmo em meio a adversidades, a obra de Deus prosperava. Os últimos anos de Pedro foram marcados por viagens missionárias, escrita de epístolas e, finalmente, seu martírio, deixando um legado duradouro na história do cristianismo. Pedro, um dos líderes mais proeminentes da igreja primitiva, dedicou seus últimos anos a espalhar a mensagem de Cristo e a fortalecer as comunidades cristãs. Após os eventos narrados em Atos dos Apóstolos, as tradições e escritos históricos indicam que Pedro continuou suas viagens missionárias, levando o evangelho para diferentes regiões. Ele é tradicionalmente associado a Roma, onde desempenhou um papel significativo na liderança da igreja local. Embora os detalhes exatos de suas viagens sejam incertos, acredita-se que ele também tenha visitado Antioquia e possivelmente outras áreas do Império Romano. Durante esse período, Pedro escreveu 2 epístolas que fazem parte do Novo Testamento. Essas cartas oferecem insights profundos sobre sua teologia, sua pastoral e sua visão da vida cristã. A primeira epístola de Pedro foi escrita para encorajar os cristãos que estavam sofrendo perseguições. Pedro exorta os fiéis a permanecerem firmes na fé, oferecendo esperança e enfatizando a importância da santidade, da humildade e da submissão a Deus. Ele também fala sobre a importância do sofrimento por Cristo, destacando que esse sofrimento é parte da chamada cristã e que aqueles que perseveram receberão uma grande recompensa. A segunda epístola, por outro lado, foca em alertar contra falsos mestres e em reafirmar a veracidade do Evangelho. Pedro exorta os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, enfatizando a importância de uma vida moralmente reta e da vigilância espiritual. Ele também reafirma a certeza da segunda vinda de Cristo, encorajando os crentes a viverem em expectativa e preparação para esse grande evento. O martírio de Pedro é um dos episódios mais emblemáticos de sua vida. De acordo com a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Nero, conhecido por sua crueldade, iniciou uma perseguição severa contra os cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., acusando-os de incendiar a cidade.
Pedro foi preso e condenado à morte. Pedro foi crucificado, mas, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo. Este ato final de humildade e devoção refletiu a transformação completa que ele havia experimentado ao longo de sua vida como seguidor de Jesus. A vida e a morte de Pedro tiveram um impacto profundo e duradouro na história do cristianismo. Sua liderança corajosa, seus ensinamentos e sua disposição para sofrer e morrer pela fé inspiraram gerações de cristãos. Pedro, que começou sua jornada como um simples pescador, tornou-se uma rocha sobre a qual a igreja foi edificada, deixando um legado de fé, esperança e amor que continua a influenciar a igreja até os dias de hoje. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago Maior, foi uma figura proeminente entre os 12 apóstolos de Jesus. Ele nasceu em Betsaida, uma pequena cidade de pescadores, e cresceu em uma família dedicada à pesca. Seu pai, Zebedeu, era um pescador de renome e sua mãe, Salomé, era uma das seguidoras devotas de Jesus. Tiago e seu irmão João trabalhavam junto ao pai, lançando suas redes no mar da Galileia, um ofício que exigia força, paciência e habilidade. A vida de Tiago mudou para sempre quando Jesus o chamou para ser um de seus discípulos. Junto com seu irmão João e Simão Pedro, Tiago formou o círculo íntimo de Jesus, um grupo privilegiado que testemunhou alguns dos momentos mais significativos do ministério de Cristo. Ele estava presente na Transfiguração, onde Jesus revelou sua glória divina no alto de uma montanha, na companhia de Moisés e Elias. Tiago também estava com Jesus no jardim do Getsêmani, onde Jesus orou intensamente antes de sua prisão, mostrando a proximidade e a confiança que Jesus tinha nele. Após a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, Tiago assumiu um papel ativo na propagação do Evangelho. Ele se tornou um líder fervoroso e eloquente, pregando corajosamente em Jerusalém e em outras regiões. Sua pregação também desafiava as autoridades religiosas e políticas da época, que viam o crescimento do cristianismo como uma ameaça à sua existência. Tiago, com sua paixão e zelo, continuou a expandir a mensagem de Jesus, enfrentando oposição e perigos constantes. Tiago teve o destino de ser o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, uma honra que ele aceitou com fé e coragem. Durante o reinado do rei Herodes Agripa I, em um período de crescente perseguição aos cristãos, Tiago foi preso por ordem do rei. Herodes, buscando ganhar o favor dos líderes judeus, decidiu eliminar uma das figuras mais influentes da igreja primitiva. Tiago foi levado a julgamento e a sentença de morte foi rapidamente decretada. Ele foi decapitado em Jerusalém, selando seu testemunho com seu próprio sangue. Sua morte marcou um momento sombrio, mas também poderoso na história do cristianismo, inspirando outros seguidores a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das consequências. Para compreender plenamente a história do apóstolo João e sua sobrevivência milagrosa, é crucial situar-nos no contexto histórico e religioso em que ele viveu. Estamos falando de uma época marcada por eventos cruciais na história da humanidade e no surgimento do cristianismo como uma nova e poderosa força espiritual. No século I d.C., o mundo mediterrâneo estava sob o domínio do Império Romano, uma vasta e poderosa entidade política que exercia controle sobre uma grande parte do mundo conhecido. Sob o governo romano, as culturas e religiões locais muitas vezes coexistiam, embora sob a supervisão e influência da autoridade imperial. É nesse contexto que surge Jesus de Nazaré, cujo ministério público e ensinamentos revolucionários desafiaram as estruturas religiosas e sociais da época. João,
O apóstolo emerge como uma figura central nesse movimento, testemunhando diretamente os milagres e as palavras de Cristo. Mas antes disso, vamos entender quem era João, o apóstolo. João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, nasceu em uma família de pescadores na região da Galileia, no norte de Israel. Sua infância foi marcada pelo trabalho árduo na profissão de seu pai, um homem próspero no negócio da pesca. Desde cedo, João foi exposto aos rigores da vida cotidiana e aos desafios de sustentar sua família. É interessante notar que João, junto com seu irmão Tiago, era inicialmente um seguidor de João Batista, o pregador que anunciou a vinda do Messias. Para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas aqui é importante esclarecer aos espectadores que João, filho de Zebedeu, o apóstolo e discípulo de Jesus que estudaremos no vídeo de hoje, não deve ser confundido com João Batista, o pregador ascético que preparou o caminho de Jesus para o seu ministério. Embora ambos tenham o mesmo nome, são figuras distintas com papéis e contextos históricos diferentes dentro da narrativa bíblica. João Batista, frequentemente chamado de O Batista, era conhecido por seu estilo de vida austero no deserto, seu batismo de arrependimento e sua proclamação da vinda do Messias. Ele foi um precursor de Jesus, anunciando sua chegada e preparando as pessoas espiritualmente para recebê-lo. Por outro lado, João, filho de Zebedeu, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para serem seus discípulos mais próximos. Ele testemunhou os milagres de Jesus, ouviu seus ensinamentos profundos e compartilhou de momentos íntimos com o Mestre. Sua proximidade com Jesus o tornou uma figura central no cristianismo primitivo, conhecido por sua devoção inabalável e seu papel significativo na transmissão dos ensinamentos de Jesus após sua morte e ressurreição. A história do encontro de João e Tiago com Jesus é uma narrativa marcante no Novo Testamento, registrada em diversos evangelhos sinópticos. Este momento crucial não apenas marcou o início de uma jornada transformadora para os dois irmãos, mas também teve um impacto significativo na história do cristianismo. A narrativa começa com João e Tiago exercendo sua profissão de pescadores nas águas do Mar da Galileia. Eles trabalhavam lado a lado com seu pai, Zebedeu, em seu barco, seguindo os passos da tradição familiar. Como pescadores, estavam familiarizados com a rotina árdua e desafiadora de lançar as redes ao mar em busca de uma boa pesca. Num dia aparentemente comum de trabalho, João e Tiago estão concentrados em suas tarefas quando algo extraordinário acontece. Jesus de Nazaré, o famoso rabino e pregador que já havia começado a atrair atenção por seus ensinamentos e milagres, aparece à beira do mar. Jesus, com seu carisma e autoridade magnéticos, chama os dois irmãos para se tornarem seus discípulos. Ele os convida a segui-lo. A resposta de João e Tiago é imediata e decisiva. Sem hesitar, eles deixam para trás suas redes e seu pai e seguem Jesus, prontos para embarcar numa jornada de fé e serviço. A passagem bíblica registrada em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, descreve o relato. Enquanto Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então ele lhes disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram o barco e o pai e o seguiram. Esse momento de encontro e chamado representa uma virada decisiva em suas vidas, uma transformação que os levaria a abandonar sua vida anterior e se dedicar inteiramente ao serviço do Messias. A partir desse ponto, João e Tiago se tornam discípulos dedicados de Jesus, testemunhando seus milagres, ouvindo seus ensinamentos e compartilhando de sua missão de proclamar o reino de Deus.
Eles caminham ao lado de Jesus, aprendendo com ele, sendo desafiados por ele e sendo transformados por sua presença e seu amor. A partir desse momento crucial, João dedicou-se inteiramente ao ministério de Jesus, tornando-se um de seus discípulos mais próximos e leais. A identificação do apóstolo João como um dos discípulos mais próximos de Jesus é um aspecto crucial da sua história e influência dentro do cristianismo primitivo. Desde os primeiros relatos do Novo Testamento, João é retratado como um dos poucos discípulos que estiveram intimamente ligados aos momentos mais importantes e íntimos da vida de Jesus. Em várias passagens dos evangelhos, João é mencionado como parte do círculo interno de discípulos de Jesus, junto com Pedro e Tiago, o irmão de João. Esse trio, por vezes, é convidado a testemunhar eventos significativos que os demais discípulos não testemunham, como a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Em Marcos 14, versículos 32 a 36, lemos: Foram então para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu oro. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Então lhes disse: Minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Do mesmo modo, durante a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, João, Pedro e Tiago são os convidados a acompanhar Jesus. Em Mateus 17, versículo 1, lemos: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Vale lembrar que João também estava presente em momentos-chave da vida de Cristo, como durante a ressurreição da filha de Jairo. Jairo, um dos principais frequentadores da sinagoga local, se aproximou de Jesus em desespero, implorando-lhe para curar sua filha, que estava à beira da morte. Jairo acreditava firmemente no poder de Jesus e na esperança de que ele poderia salvá-la. Jesus, tocado pela fé de Jairo, concorda em acompanhá-lo até sua casa para ajudar. Enquanto Jesus estava a caminho da casa de Jairo, uma multidão o cerca, ansiosa para ver milagres ou ouvir suas palavras. Em meio à agitação, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos se aproxima de Jesus por trás e toca suas vestes, acreditando que isso a curaria. Jesus, sentindo o poder fluir dele, vira-se para a mulher e a tranquiliza, dizendo que sua fé a curou. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, alguns mensageiros chegaram da casa de Jairo para informá-lo de que sua filha morreu e que não há mais necessidade de incomodar Jesus. No entanto, Jesus encoraja Jairo dizendo: Não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chega à casa de Jairo, ele encontra uma multidão de pessoas chorando e lamentando a morte da menina. Ele entra na casa acompanhado por Pedro, Tiago e João, novamente os 3 discípulos mais próximos. Jesus vai até o quarto onde a menina jaz e diz: Menina, a ti te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levanta e começa a andar, para grande espanto e alegria de todos os presentes. É maravilhoso notarmos como o relacionamento de João com Jesus é caracterizado por uma proximidade e intimidade únicas. João é frequentemente referido como o discípulo amado, uma expressão que sugere um nível de afeição e confiança especial por parte de Jesus. Em momentos cruciais da vida de Jesus, como na última ceia, João é descrito como aquele que se reclinou no peito de Jesus, indicando uma ligação profunda e íntima entre os dois. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, detalha: Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus.
A personalidade de João também é explorada nos relatos bíblicos, revelando traços de lealdade, coragem e devoção. Ele é retratado como alguém com um forte senso de propósito e compromisso com a causa de Jesus. Sua presença ao lado de Jesus, durante momentos de perigo e desafio, como na crucificação e na prisão, demonstra sua coragem e determinação em permanecer fiel ao Mestre, mesmo diante das adversidades. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 a 27, registra este momento comovente. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: "Aí está o seu filho", e ao discípulo: "Aí está a sua mãe". Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa demonstração de amor e fidelidade é profundamente comovente, pois mesmo diante da ameaça à própria vida, João permaneceu ao lado de Jesus até o último momento. Além disso, a presença de João na crucificação destaca sua profunda compreensão espiritual e seu compromisso com os ensinamentos de Jesus. Enquanto testemunhava o sacrifício supremo de seu mestre, João refletia sobre as palavras e os ensinamentos de Jesus, encontrando força e significado naquela hora sombria. Os líderes judeus, alarmados com o crescimento do movimento cristão e desconfiados de sua mensagem de salvação em Jesus Cristo, buscaram reprimir e perseguir os seguidores de Jesus. João, como um dos principais líderes da igreja primitiva, tornou-se um alvo específico dessa perseguição. As autoridades romanas também começaram a ver o cristianismo como uma ameaça ao seu domínio e autoridade. Os seguidores de Jesus eram acusados de perturbar a ordem pública e de se recusar a prestar culto ao imperador, o que era considerado um ato de traição contra o Estado. João e os outros apóstolos enfrentaram prisão, tortura e até mesmo a morte por causa de sua fé, mas sua determinação em pregar o Evangelho não diminuiu. Nesse contexto, surge a história de João sendo jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Embora não seja encontrada nos relatos bíblicos canônicos, essa história é registrada em tradições cristãs antigas e escritos históricos que destacam a importância da fé, mesmo diante do perigo extremo. De acordo com essas tradições, João foi lançado no caldeirão ardente por ordem do imperador romano Domiciano, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. O motivo por trás desse ato de perseguição foi a fidelidade de João ao cristianismo e sua recusa em renunciar à sua fé em Cristo. Domiciano, que se considerava divino e exigia adoração como imperador, via os seguidores de Jesus como uma ameaça ao seu poder e à sua autoridade. Ele promulgou leis rigorosas contra os cristãos e ordenou perseguições generalizadas para tentar suprimir o crescimento da religião cristã. João, sendo um dos apóstolos mais proeminentes e conhecidos, se tornou um alvo particular para as autoridades romanas. Sua liderança na comunidade cristã e seu testemunho incansável sobre Jesus Cristo o tornaram uma figura influente e, portanto, uma ameaça aos interesses do governo romano. Sendo assim, João foi preso, torturado e lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. O calor abrasador e o vapor sufocante parecem anunciar sua sentença de morte iminente, enquanto aqueles que testemunham esse ato de brutalidade aguardavam o inevitável desfecho. No entanto, é neste momento de desespero que ocorre o milagre. Quando os guardas retornam para remover o corpo, João emerge do caldeirão ileso, sem qualquer dano causado pelo fogo abrasador. Sua pele não é queimada, seus membros não são afetados pelo calor escaldante. É como se uma mão invisível tivesse intervido, protegendo-o do perigo mortal que o cercava. Essa sobrevivência milagrosa não apenas confunde e atordoa aqueles que testemunham o evento, mas também serve como um testemunho vívido do poder de Deus, agindo em favor daqueles que o servem com devoção.
João, como tantos outros mártires da fé, enfrentou o martírio com coragem e fé inabalável, confiando na promessa de que nada poderia separá-lo do amor divino. Essa história continua a inspirar e fortalecer os cristãos ao longo dos séculos, lembrando-os de que, mesmo nos momentos mais sombrios e perigosos, a mão protetora de Deus está sempre presente para aqueles que confiam nele. A sobrevivência milagrosa de João é mais do que uma história de triunfo sobre o perigo físico. Ela nos lembra e faz paralelo com a história de livramento miraculoso de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. A Bíblia relata, em Daniel capítulo 3, que Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus, se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor e foram lançados em uma fornalha ardente como punição por sua fidelidade a Deus. No entanto, mesmo diante do calor insuportável do fogo, eles não são consumidos. Em vez disso, uma figura semelhante a um filho dos deuses os acompanha dentro da fornalha, e eles saem ilesos, sem nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. Ambos os eventos demonstram o poder soberano de Deus sobre as circunstâncias e sua capacidade de proteger os fiéis em meio ao fogo e à adversidade. Diante da coragem e da firmeza de João em sua fé, as autoridades, insatisfeitas com os resultados da tortura do apóstolo, tomaram uma decisão drástica: exilá-lo para a remota ilha de Patmos. Vendo que João não se curvaria diante da pressão e da ameaça de morte, optaram por afastá-lo da sociedade e da comunidade cristã, na esperança de silenciar sua voz e minar sua influência. O exílio de João representou não apenas um ato de punição, mas também uma tentativa desesperada de conter o impacto de sua mensagem e impedir que sua fé inspirasse outros a desafiar a autoridade e a se voltar para Cristo. O exílio de João na ilha de Patmos foi um período marcante em sua vida, repleto de significado espiritual e revelações divinas. Condenado por sua fé em Cristo e sua proclamação do Evangelho, João foi enviado para essa remota ilha como uma forma de suprimir sua influência e impedir sua pregação. No entanto, o que parecia ser um gesto de punição por parte das autoridades acabou se tornando um momento crucial na história da Igreja cristã. Durante seu exílio em Patmos, João experimentou uma profunda comunhão com Deus e recebeu visões extraordinárias que viriam a compor o livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação. Essas revelações divinas foram concedidas a João como uma mensagem para as igrejas da época e para as gerações futuras, revelando o plano soberano de Deus para a história humana e o destino final da criação. Enquanto estava em Patmos, João não se resignou ao isolamento e ao desespero, mas continuou a testemunhar sua fé e proclamar a mensagem do Evangelho entre os habitantes da ilha. Mesmo em meio às dificuldades e à solidão do exílio, sua determinação em servir a Deus permaneceu inabalável, e seu testemunho cristão resplandeceu como uma luz em meio às trevas. As revelações divinas que João recebeu em Patmos revelam a soberania de Deus sobre todas as coisas e a vitória final de Cristo sobre o mal e o pecado. Essas visões ofereceram conforto, encorajamento e esperança tanto para João quanto para a igreja primitiva, fortalecendo sua fé e preparando-os para os desafios que enfrentariam no futuro. Assim, o exílio de João em Patmos não apenas demonstrou a perseverança e a fidelidade do apóstolo diante da adversidade, mas também resultou em uma das obras mais significativas da literatura bíblica e em uma fonte de inspiração e orientação espiritual para os cristãos ao longo dos séculos. João transformou seu período de exílio em um tempo de comunhão íntima com Deus e de serviço fiel ao seu reino, deixando um legado duradouro de fé, coragem e compromisso com a verdade. Filipe, um dos 12 apóstolos, teve uma vida marcada por fé e dedicação ao ministério de Jesus.
Sua origem é pouco documentada, mas sabemos que ele veio de Betsaida, a mesma cidade natal de André e Pedro. Felipe foi chamado diretamente por Jesus, que disse: "Segue-me", João 1,43, e ele atendeu prontamente ao chamado, demonstrando desde o início uma disposição para seguir o Mestre. Felipe não apenas seguiu Jesus, mas também foi instrumental em trazer outros a ele. Foi Felipe quem encontrou Natanael e o levou a Jesus, dizendo: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." João 1,45. Felipe se destacou por sua curiosidade e busca por entendimento. Ele frequentemente fazia perguntas a Jesus, buscando compreender melhor os ensinamentos e a natureza divina de Cristo. Um exemplo notável é durante a multiplicação dos pães, quando Felipe expressou preocupação sobre como alimentar a multidão, apenas para testemunhar um dos milagres mais extraordinários de Jesus, João 6, 5, 7. Sua interação com Jesus durante a última ceia também é memorável, quando pediu a Jesus que mostrasse o Pai aos discípulos, ao que Jesus respondeu: "Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai." João 14, 9. Após a ascensão de Jesus, Felipe continuou seu ministério com um fervor renovado, dedicando-se a pregar o Evangelho em diversas regiões. Segundo a tradição, ele levou a mensagem de Jesus a lugares distantes, incluindo a Frígia, na Ásia Menor. Seu ministério foi marcado por milagres e conversões, e ele desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo em terras gentias. Felipe é lembrado por sua pregação poderosa e por confrontar práticas pagãs, o que frequentemente colocava sua vida em perigo. O martírio de Felipe ocorreu em Hierápolis, uma cidade na atual Turquia. Sua pregação confrontou diretamente as crenças e práticas religiosas locais, levando-o a uma intensa perseguição. De acordo com a tradição, Felipe foi crucificado de cabeça para baixo, uma posição que prolongava seu sofrimento. Mesmo na hora de sua morte, ele continuou a pregar e a encorajar os cristãos a manterem sua fé. Sua coragem e determinação deixaram uma marca indelével na comunidade cristã de Hierápolis, inspirando muitos a seguir seu exemplo de fé inabalável. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é uma figura fascinante entre os apóstolos de Jesus. Sua introdução a Jesus é uma das mais memoráveis no Novo Testamento. Natanael era de Caná da Galileia e amigo próximo de Filipe. Quando Filipe encontrou Jesus e reconheceu nele o Messias, ele correu para contar a Natanael. No início, Natanael foi cético. Ao ouvir que Jesus era de Nazaré, ele questionou: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" João 1,46. Filipe insistiu que ele viesse e visse por si mesmo. Ao se aproximar de Jesus, antes mesmo que Natanael pudesse falar, Jesus disse: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo." João 1,47. Surpreso, Natanael perguntou como Jesus o conhecia, e Jesus respondeu que o havia visto debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Este pequeno, mas significativo milagre levou Natanael a reconhecer Jesus como o Filho de Deus e Rei de Israel. João 1,49. Após sua introdução a Jesus, Bartolomeu se tornou um seguidor dedicado e um dos 12 apóstolos. Ele testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus que fortaleceram sua fé e preparação para sua missão futura. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu, como os outros apóstolos, recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, que lhe deu poder e coragem para pregar o Evangelho. Bartolomeu levou o Evangelho a várias regiões distantes. Segundo a tradição cristã, ele pregou na Índia, onde deixou uma cópia do Evangelho de Mateus. De lá, ele continuou sua missão em outras regiões como a Mesopotâmia, Pártia, Licaônia e, finalmente, Armênia.
Em cada lugar, ele pregou com zelo, realizou milagres e converteu muitas pessoas ao cristianismo. Sua pregação, muitas vezes, o colocou em conflito com governantes locais, que viam o cristianismo como uma ameaça. O martírio de Bartolomeu é uma das histórias mais brutais e comoventes entre os apóstolos. Em Armênia, sua pregação levou à conversão do rei Polímio e de muitos de seus súditos. No entanto, essa conversão provocou a ira dos sacerdotes pagãos e do irmão do rei, Astiages. Bartolomeu foi preso e condenado a uma morte cruel. Ele foi esfolado vivo, um tipo de tortura que envolvia a remoção da pele enquanto ainda estava vivo. Após suportar esse sofrimento indescritível, ele foi decapitado, completando assim seu martírio. Saulo de Tarso, nascido em torno do ano 10 depois do nascimento de Cristo, originou-se em Tarso, a capital da província romana da Cilícia, localizada na Turquia moderna. Desde jovem, ele pertencia à tribo de Benjamim e, durante seus primeiros anos, tornou-se um ardente opositor do cristianismo, dedicando-se intensamente à perseguição dos seguidores dessa fé emergente. Seu zelo em reprimir o movimento cristão era notório, sendo responsável por prisões e contribuindo para o sofrimento dos primeiros cristãos. No entanto, a trajetória de Saulo sofreu uma reviravolta extraordinária que redefine seu papel na história cristã. O ponto de virada crucial ocorreu em uma experiência miraculosa e divina com Jesus. Durante uma jornada para perseguir os seguidores de Cristo em Damasco, Saulo foi confrontado por uma luz celestial intensa que o deixou cego. Nesse momento, uma voz ressoou, indagando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa revelação não apenas deixou Saulo atônito, mas também transformou radicalmente sua perspectiva e sua vida. Nesse instante, Saulo, agora cego e aturdido, percebeu a magnitude do encontro que estava vivenciando. O impacto da revelação de Cristo foi profundo e imediato. Saulo, agora ciente de sua cegueira espiritual, reconheceu a autoridade de Jesus e, em humildade, perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Esse momento representa uma transformação radical na vida de Saulo, uma virada em sua jornada e propósito de vida. Jesus instruiu Saulo a entrar na cidade de Damasco, onde ele receberia mais orientações. Contudo, a cegueira física de Saulo simbolizava agora a abertura de seus olhos espirituais para a realidade do evangelho que ele havia anteriormente rejeitado. Sem a capacidade de ver fisicamente, Saulo foi conduzido por seus companheiros de viagem até Damasco. A experiência no caminho de Damasco não foi meramente uma intervenção divina, foi a fundação de uma nova identidade para Saulo. Naquele instante, ele compreendeu a divindade de Jesus, reconhecendo-o como o Messias tão esperado. Enquanto isso, na cidade, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor, instruindo-o a ir até Saulo e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Inicialmente, Ananias relutou, temendo a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. No entanto, Deus assegurou a Ananias sobre a transformação miraculosa que ocorreu na vida de Saulo e sobre o papel vital que ele desempenharia na propagação do Evangelho. Ananias obedeceu à orientação divina e encontrou Saulo em uma casa em Damasco. Ao impor as mãos sobre ele, algo extraordinário aconteceu. Como escamas caíram dos olhos de Saulo, sua visão foi completamente restaurada. Esse evento físico simbolizou a remoção das escamas espirituais que obscureciam sua compreensão da verdade. Ao recuperar a visão, Saulo não apenas se tornou um seguidor de Jesus, mas também foi batizado, marcando sua identificação pública com a mensagem que ele uma vez perseguiu. Imerso na experiência da graça transformadora, Saulo começou a proclamar imediatamente nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, surpreendendo aqueles que conheciam sua reputação anterior.
agora chamado de Paulo, um homem incansável e apaixonado pelo cristianismo, ele embarcou em jornadas missionárias extraordinárias, conhecidas por toda a história cristã. Suas viagens foram além das fronteiras geográficas, refletindo um compromisso fervoroso em propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Desde as ruas movimentadas de Antioquia até as cidades emblemáticas como Atenas e Corinto, Paulo enfrentou desafios, perseguições e hostilidades para compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho. Paulo não era apenas um pregador ambulante, ele era um construtor de comunidades. Suas cartas revelam um zelo pastoral profundo, à medida que ele orientava e fortalecia as comunidades cristãs que brotavam por onde passava. Em Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras cidades, Paulo não apenas pregou, mas também investiu tempo ensinando, disciplinando e nutrindo os novos convertidos. O apóstolo não se contentou apenas em difundir as boas novas. Ele foi um arquiteto da teologia cristã. Suas epístolas, que constituem grande parte do Novo Testamento, são tesouros de sabedoria teológica, abordando questões cruciais da fé, moral e vida cristã. Antes de continuarmos, como de costume, eu peço o seu like e inscrição no canal para nos ajudar a continuarmos com esse trabalho e fazer com que o YouTube te recomende mais vídeos como este. E voltamos para o vídeo. Em meio aos desafios, Paulo perseverou, enfrentando prisões, açoites e rejeições. Sua dedicação à causa de Cristo era evidente em suas ações e sacrifícios pessoais. Nesse contexto de perseguições, surge um profeta com uma visão avassaladora que mudaria toda a história. A profecia de Agabo sobre os desafios iminentes que aguardam o apóstolo Paulo está registrada no livro de Atos, no capítulo 21, versículos 10 e 11. Agabo, um profeta, vem até Paulo em Cesareia para transmitir uma mensagem do Espírito Santo. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Essa profecia era uma advertência clara sobre os perigos que Paulo enfrentaria em Jerusalém. O gesto simbólico de Agabo, usando o cinto de Paulo para amarrar seus próprios pés e mãos, enfatizava a inevitabilidade e a natureza restritiva dos desafios que aguardavam Paulo. O profeta alertou que ele seria aprisionado pelos judeus em Jerusalém e entregue nas mãos dos gentios, indicando um período de sofrimento e perseguição iminente. Diante dessa revelação, é impressionante observar a reação de seus amigos próximos, que imploram para que ele evite Jerusalém, temendo as consequências prenunciadas. Apesar de receber essa profecia, Paulo estava determinado a prosseguir, demonstrando sua coragem e compromisso com o chamado que sentia do Senhor. Mesmo ciente dos desafios que o aguardam, ele mantém uma determinação inabalável em seguir o chamado divino. Essa profecia serviu como uma preparação espiritual e um lembrete de que o caminho à frente seria difícil, mas Paulo estava disposto a enfrentar os desafios em nome de sua fé. Sendo assim, ele seguiu adiante em direção a Jerusalém, convicto de que estava alinhado com o propósito divino para sua vida. Ao chegar a Jerusalém, Paulo foi recebido pelos irmãos na fé. No entanto, os acontecimentos logo se desenrolaram de acordo com a profecia de Ágabo. Os judeus de Jerusalém, influenciados por uma falsa acusação de que Paulo estava pregando contra a lei e o templo, causaram tumulto e agressões contra ele. Os judeus, especialmente os líderes religiosos, alegaram que Paulo estava contrariando a tradição judaica e desrespeitando elementos centrais da fé judaica. Paulo ensinava que a salvação vinha pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele argumentava que os gentios convertidos não precisavam seguir todas as práticas e rituais da lei judaica, como a circuncisão e as leis dietéticas.
Essa abordagem teológica de Paulo gerou controvérsias e resistência entre alguns grupos mais conservadores dentro da comunidade judaica, que valorizavam fortemente a observância rigorosa das leis judaicas. A situação tornou-se tão volátil que as autoridades romanas intervieram para transferir Paulo para Cesareia, uma cidade costeira que serviria como local para seu julgamento perante o governador Félix. O julgamento de Paulo em Cesareia, diante do governador Félix, destaca-se pela ausência de evidências substanciais que justificassem sua prisão. Félix, ao ouvir as acusações e os argumentos, reconhece a falta de justificativa, mas mantém Paulo sob prisão, mesmo sem uma condenação formal. Durante esse período, Paulo continua a pregar a mensagem cristã, inclusive compartilhando a esperança da ressurreição. Após uma série de audiências e apelações, Paulo permaneceu detido por 2 anos em Cesareia, enfrentando acusações infundadas. Com a sucessão de governadores, Paulo é novamente chamado a se defender diante de Festo, sucessor de Félix. Mais uma vez, as acusações contra Paulo revelam-se infundadas e ele expressa seu desejo de apelar para César, exercendo seu direito como cidadão romano. Essa decisão o encaminhou para Roma, onde enfrentaria seu julgamento final perante o imperador Nero. A viagem para Roma foi repleta de desafios, incluindo um naufrágio durante o percurso. A história do naufrágio de Paulo na ilha de Malta é um episódio emocionante narrado no livro de Atos, capítulos 27 e 28. Naquele momento, Paulo estava a caminho de Roma como prisioneiro, junto com outros viajantes, incluindo o centurião Júlio, responsável por sua custódia. A viagem começou sob condições desfavoráveis, e Paulo, com sua intuição espiritual, alertou sobre os perigos iminentes. Contudo, seus conselhos foram ignorados. Enquanto navegavam pelo mar Adriático, uma tempestade feroz atingiu o navio. A situação tornou-se cada vez mais crítica e a tripulação perdeu as esperanças de sobreviver. Em meio à tempestade, Paulo recebeu uma mensagem de Deus por meio de um anjo, garantindo-lhe que todos a bordo sobreviveriam, mas o navio seria destruído. Ele compartilhou essa revelação com a tripulação, oferecendo-lhes esperança e incentivando-os a permanecer a bordo para garantir a segurança de todos. O navio eventualmente encalhou em um banco de areia, mas, cumprindo a promessa divina, todos chegaram a salvo à ilha de Malta. A população local, notando o estado dos náufragos, demonstrou generosidade ao acender uma fogueira para se aquecerem. Enquanto Paulo ajudava a recolher lenha, uma víbora venenosa saiu do fogo e o mordeu. Surpreendentemente, ele não sofreu nenhum dano, o que levou os habitantes locais a considerá-lo um deus. Esse incidente abriu as portas para que Paulo compartilhasse o evangelho em Malta, onde ele também realizou curas e milagres. Depois de 3 meses, Paulo e seus companheiros embarcaram em um navio alexandrino que invernara na ilha e puderam continuar sua jornada em direção a Roma. A viagem continua e Paulo finalmente chega a Roma. Sua chegada não é marcada por celebrações grandiosas, mas pela continuidade de sua missão, mesmo em prisão domiciliar. Sob a vigilância de um soldado romano, Paulo recebe permissão para pregar e ensinar. Ele convoca os líderes judeus para compartilhar a mensagem de Cristo, e alguns respondem positivamente, enquanto outros resistem. O período em Roma serve como um epílogo na jornada de Paulo, onde ele continua a impactar vidas, mesmo enquanto enfrenta a perspectiva da morte. O livro de Atos encerra com Paulo residindo em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimentos. Sua situação na capital do Império Romano não impediu seu zelo missionário. Ele recebeu a liberdade de receber visitantes e, durante essa fase,
Paulo também continuou a escrever cartas, incluindo algumas das chamadas cartas da prisão, como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas refletem sua profunda teologia e sabedoria, transmitindo encorajamento, instruções pastorais e ensinamentos sobre a natureza de Cristo e do cristianismo. A segunda epístola a Timóteo, frequentemente considerada uma das últimas cartas de Paulo, é especialmente emocional e reflexiva. Nela, Paulo expressa a consciência de que sua vida está chegando ao fim. Ele menciona sua luta, perseverança e fidelidade ao Evangelho, independentemente das dificuldades. Paulo compartilha palavras carregadas de significado, expressando que ele já está sendo derramado como uma oferta de bebida e que o tempo da sua partida chegou. No entanto, ao invés de lamentar, Paulo declara ter combatido o bom combate e guardado a fé. Sua linguagem sugere um senso de realização e paz interior diante do inevitável. Em uma de suas declarações mais memoráveis, registrada no segundo livro de Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo compartilha sua perspectiva sobre as tribulações da vida. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essas palavras indicam que Paulo compreendia as adversidades como temporárias em comparação com a glória eterna que aguardava os crentes. Sua expectativa da vida eterna era alicerçada na convicção da ressurreição e na obra redentora de Cristo. Tempos depois, no ano 64 d.C., um grande incêndio devastou a cidade de Roma durante o reinado do imperador Nero. As chamas consumiram vastas áreas, resultando em perdas significativas e deixando grande parte da população desabrigada. A causa exata do incêndio permanece incerta, mas algumas fontes históricas sugerem que Nero próprio poderia ter tido envolvimento. É sabido que Nero tinha ambições de reconstruir partes da cidade de acordo com seus próprios projetos arquitetônicos grandiosos. O incêndio forneceria uma oportunidade para ele redesenhar e remodelar a cidade de acordo com seus desejos. Essa reconstrução poderia aumentar sua popularidade entre a população romana. Algumas fontes antigas, como o historiador romano Tácito, sugerem que Nero tocou sua lira e cantou poemas enquanto observava o incêndio. Esses relatos controversos alimentaram a ideia de que Nero tinha alguma responsabilidade pelo desastre. O imperador Nero, porém, enfrentou um desafio em lidar com o descontentamento popular em meio à devastação. Em uma tentativa de desviar a culpa de si mesmo, Nero voltou-se para uma comunidade já marginalizada em Roma, os cristãos. A fé cristã era vista com suspeita pelas autoridades romanas e os seguidores de Jesus eram frequentemente mal compreendidos. Nero iniciou uma campanha de perseguição contra os cristãos, acusando-os injustamente de serem os responsáveis pelo incêndio. Muitos historiadores consideram essa perseguição como uma tentativa de desviar a atenção pública de seu próprio possível envolvimento no incêndio e consolidar seu poder. Os cristãos tornaram-se bodes expiatórios convenientes em meio ao caos. Durante a perseguição desencadeada por Nero, vários seguidores do cristianismo foram submetidos a prisões, torturas e diversas formas de morte. Alguns enfrentaram a crucificação, outros foram lançados às arenas para servirem de alimento a animais selvagens. Alguns foram utilizados como tochas humanas para iluminar a noite na cidade, enquanto outros encontraram o fim pela decapitação. Finalmente, no ano 67 d.C., Paulo foi preso e encarcerado mais uma vez. Contudo,
Ao contrário das prisões anteriores, Paulo já sentia que não escaparia com vida desta vez. Sua convicção repousava na certeza de haver lutado a boa luta, completado a sua jornada e preservado a fé, conforme escrito em Timóteo. Segundo a tradição cristã, Nero sentenciou Paulo à pena capital, sendo decapitado à beira da estrada de Roma para Óstia. Essa escolha de execução estava, de maneira evidente, relacionada ao fato de Paulo ser também um cidadão romano. Caso contrário, é provável que sua morte tivesse assumido formas mais cruéis e humilhantes. Por exemplo, a mesma tradição relata que Pedro, contemporâneo de Paulo e também detido naquele período, foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero. O legado duradouro do apóstolo Paulo seja um convite à reflexão e ação. Ao contemplarmos o exemplo de fé e comprometimento de Paulo, somos desafiados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Sua disposição em enfrentar adversidades, suportar perseguições e manter a fé inabalável mesmo diante da morte, serve como um farol, guiando-nos em nossas próprias caminhadas de fé. Tomé, também conhecido como Dídimo, é frequentemente lembrado como Tomé, o incrédulo, devido à sua reação inicial à notícia da ressurreição de Jesus. Após a crucificação de Jesus, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos outros discípulos. Quando eles lhe contaram que haviam visto o Senhor ressuscitado, Tomé respondeu com ceticismo: "Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei." João 20, 25. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, desta vez com Tomé presente. Jesus convidou Tomé a tocar suas feridas e acreditar. Tomé, cheio de espanto e reverência, exclamou: "Senhor meu e Deus meu." João 20, 28. Este momento não só dissipou suas dúvidas, mas também solidificou sua fé de maneira profunda e duradoura. Após a ascensão de Jesus e o Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, Tomé dedicou-se ao ministério, levando a mensagem do Evangelho a regiões distantes. Segundo a tradição cristã, ele viajou extensivamente, pregando na Mesopotâmia e Pártia, e finalmente na Índia, onde seu ministério floresceu de maneira notável. Na Índia, Tomé estabeleceu comunidades cristãs, particularmente na região de Kerala, onde ainda hoje há comunidades cristãs que se identificam como cristãos de São Tomé. Sua pregação foi acompanhada de milagres e curas, e ele conseguiu converter muitas pessoas ao cristianismo, incluindo membros da nobreza local. O trabalho missionário de Tomé na Índia não foi isento de perigos. Ele também enfrentou oposição feroz dos sacerdotes e líderes religiosos locais. O martírio de Tomé é um dos eventos mais comoventes da história dos apóstolos. De acordo com a tradição, ele foi martirizado em Milapore, uma área perto da atual cidade de Chennai, na Índia. Enfrentando crescente hostilidade, Tomé foi eventualmente preso e condenado à morte. Ele foi perfurado por lanças, uma morte dolorosa e lenta. Mesmo em seus últimos momentos, Tomé manteve sua fé firme, testemunhando a verdade do Evangelho até o fim. Mateus, também conhecido como Levi, antes de seu chamado, trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, uma profissão que o tornava impopular entre seus compatriotas judeus. Os coletores de impostos eram frequentemente vistos como traidores e pecadores, pois trabalhavam para o Império Romano opressor e muitas vezes extorquiam dinheiro além dos impostos devidos para benefício próprio. No entanto, Jesus viu além da reputação de Mateus e o chamou para segui-lo. Enquanto Mateus estava sentado em seu posto de coleta, Jesus passou por ali e disse: "Segue-me." Mateus 9:9. Mateus, sem hesitar, levantou-se, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Esse ato de abandono imediato de sua antiga vida é um testemunho da poderosa atração e autoridade de Jesus.
Mateus não só se tornou um dos discípulos mais fiéis de Jesus, mas também teve a honra de escrever um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é especialmente significativo porque foi escrito com um profundo entendimento da cultura e das tradições judaicas, evidenciando que Mateus queria mostrar aos seus compatriotas que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras hebraicas. Este evangelho destaca muitos aspectos da vida e dos ensinamentos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, e é estruturado para mostrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. A autoria deste evangelho atribui a Mateus um papel crucial na transmissão dos ensinamentos e da mensagem de Jesus para as gerações futuras. Após a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo no Pentecostes, Mateus se dedicou a espalhar o Evangelho além das fronteiras da Judéia. Seu ministério o levou a várias regiões, incluindo a Pártia, a Pérsia, a Etiópia e possivelmente outras áreas ao redor do Mar Mediterrâneo. Em cada lugar, ele pregou com zelo e realizou muitos milagres, convertendo inúmeras pessoas ao cristianismo. A tradição cristã relata que Mateus foi especialmente ativo na Etiópia, onde conseguiu converter muitos à fé cristã, estabelecendo uma comunidade vibrante e fervorosa. O martírio de Mateus é um evento que destaca sua dedicação e coragem até o fim. Mateus foi preso e condenado à morte. Ele foi martirizado por espada, um fim rápido mas brutal. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, é frequentemente identificado com este nome para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que é conhecido como Tiago Maior. Tiago Menor era filho de Alfeu e, segundo algumas tradições, pode ter sido parente de Jesus, possivelmente um primo. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Tiago Menor, mas ele foi chamado por Jesus para ser um de seus 12 apóstolos. Ele esteve presente em muitos dos eventos importantes do ministério de Jesus e desempenhou um papel crucial na igreja primitiva após a ressurreição de Jesus. Tiago Menor é frequentemente associado com a liderança da igreja em Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ser a mesma pessoa que Tiago, o justo, mencionado em outras partes do Novo Testamento, que foi um líder respeitado na comunidade cristã de Jerusalém. Tiago Menor é tradicionalmente creditado como o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento, um texto que enfatiza a importância das obras como evidência de uma fé viva e ativa. Sua liderança na igreja primitiva foi marcada por sabedoria e piedade. De acordo com a tradição, Tiago Menor foi martirizado em Jerusalém. Relatos históricos, como os de Flávio Josefo e outros escritos apócrifos, sugerem que ele foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Anano. Sua morte ocorreu aproximadamente em 62 depois de Cristo, e foi uma consequência de sua firme pregação e liderança cristã que irritaram as autoridades religiosas judaicas. Ele foi levado ao pináculo do templo e, quando se recusou a renegar sua fé em Jesus, foi jogado do alto. Sobrevivendo à queda, ele foi apedrejado e, finalmente, golpeado na cabeça com um porrete por um lavador de roupas, selando seu martírio. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas ele é venerado por sua dedicação e zelo no ministério de Jesus. O nome Tadeu significa coração corajoso, e ele é frequentemente identificado como o autor da Epístola de Judas no Novo Testamento. Uma carta breve, mas poderosa, que adverte contra os falsos mestres e encoraja os cristãos a perseverarem na fé. Tadeu foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, e como os outros, ele testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus. O martírio de Tadeu é relatado de várias maneiras, mas a tradição mais aceita é que ele foi martirizado na Pérsia. Ele foi morto com golpes de machado ou clava,
refletindo a violência enfrentada pelos primeiros missionários cristãos. Sua morte é frequentemente datada no século I, e ele é lembrado por sua coragem e devoção até o fim. Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o cananeu, é outro dos apóstolos cuja vida é cercada de mistério e reverência. O apelido Zelote sugere que ele poderia ter sido membro do grupo nacionalista judeu conhecido como os Zelotes, que eram fervorosos opositores ao domínio romano sobre Israel. No entanto, após ser chamado por Jesus, Simão deixou de lado suas aspirações políticas para seguir o caminho da paz e da fé. Como um dos 12 apóstolos, Simão esteve presente em muitos dos eventos importantes do ministério de Jesus. Ele testemunhou os milagres, ouviu os ensinamentos e esteve presente na última ceia e no Pentecostes. Sua transformação de um possível revolucionário político para um fervoroso pregador do Evangelho exemplifica o poder transformador do chamado de Jesus. Após a ascensão de Jesus, Simão pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a África e a Grã-Bretanha, segundo algumas tradições. Ele trabalhou incansavelmente para converter pessoas ao cristianismo, enfrentando muitos desafios e perigos ao longo do caminho. O martírio de Simão, o Zelote, é tradicionalmente relatado como tendo ocorrido na Pérsia, onde ele pregava com seu colega apóstolo Judas Tadeu. Ambos foram perseguidos por sua pregação e, eventualmente, martirizados. Simão foi cerrado ao meio, uma morte brutal que reflete a severidade da perseguição enfrentada pelos primeiros cristãos. Sua fé inabalável e dedicação ao Evangelho até o último suspiro são lembrados e venerados até hoje. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, é conhecido principalmente por sua traição, um ato que mudou o curso da história bíblica. Escolhido por Jesus como discípulo, Judas era o tesoureiro do grupo, responsável por administrar os recursos financeiros. No entanto, seu nome se tornou sinônimo de traição, quando ele entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: "Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei?" E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus, capítulo 26, versículos 14 e 15. A decisão de Judas de trair Jesus tem sido motivo de muita especulação e debate. Alguns acreditam que ele estava desiludido com a direção que o ministério de Jesus estava tomando, esperando talvez uma revolução política que nunca aconteceu. Outros sugerem que Judas foi movido pela ganância. No entanto, a Bíblia também sugere que ele foi influenciado por Satanás, apontando para uma luta espiritual mais profunda. Independentemente das razões, seu ato de traição é um dos momentos mais sombrios dos evangelhos. Após trair Jesus, Judas foi consumido pelo remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, mas eles recusaram. Em desespero, Judas jogou as moedas no templo e saiu para se enforcar. As descrições da morte de Judas Iscariotes nos evangelhos apresentam diferenças notáveis. Enquanto Mateus relata que Judas, após arrepender-se de sua traição, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e em seguida se enforcou. Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. O livro de Atos descreve uma morte mais gráfica, mencionando que Judas adquiriu um campo com o dinheiro da traição e, ao cair de cabeça para baixo, seu corpo se rompeu, derramando suas entranhas. Atos capítulo 1, versículos 18 e 19. Para conciliar essas duas narrativas, algumas interpretações sugerem que Judas inicialmente se enforcou, como mencionado em Mateus, e que posteriormente, possivelmente devido à decomposição ou outros fatores, seu corpo caiu e se rompeu, alinhando-se com o relato de Atos.
Esta conciliação permite considerar que ambas as descrições abordam diferentes aspectos ou momentos da morte de Judas, oferecendo uma visão mais completa do trágico fim do traidor de Jesus. Seu suicídio foi um fim trágico para um dos apóstolos mais infames, e a terra comprada com as moedas, conhecida como Campo de Sangue, tornou-se um símbolo de sua traição. A figura de Judas Iscariotes suscita reflexões profundas sobre o arrependimento e a redenção. Sua traição foi um ato premeditado, mas seu arrependimento veio tarde demais para mudar seu destino. A tragédia de Judas é que ele estava tão perto da fonte de perdão e graça, mas ao final ele escolheu o desespero. Sua vida e morte servem como um alerta sobre as consequências das escolhas e o peso do remorso. A história de Judas nos leva a contemplar a natureza do perdão e da misericórdia divina. Apesar de sua traição, a missão de Jesus seguiu adiante, cumprindo as profecias e redimindo a humanidade. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Assim como os apóstolos, outra história de coragem e martírio são contada na Bíblia. Vai aparecer na sua tela um vídeo sobre a vida completa do profeta Isaías. É um relato lindo de fé e martírio. É só clicar no vídeo que está aparecendo para assistir. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.